Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Invocamos a presença da Mãe Maria Santíssima também, por vossa intercessora Santa Teresa d'Ávila, para que Maria também possa nos conduzir diante desse nosso encontro, para que possamos abrir os nossos olhos e o coração para acolhermos mais uma noite de formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nós estamos reunidos, sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Sejam bem-vindos. Passo para o lado de cá. Vai ficar mais fácil de me centralizar para falar. Sejam bem-vindos para mais uma noite de formação. Antes da gente dar continuidade, vocês viram lá que a Elô colocou a nossa continuidade sobre os objetos hoje. E agora nós vamos aprender, diante desta formação hoje, como que a gente vai organizá-los. Então hoje a gente vai conhecer a parte da sacristia, como que tudo se tem lá dentro da sacristia. Tudo aquilo que eu apresentei a vocês semana passada, que foi colocado aqui, fica guardado na sacristia. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente quer ouvir um pouquinho de vocês. Eu praticamente quero ouvir um pouquinho de vocês. Como que foi a experiência semana passada? Um de cada vez, para não dar tumulto na fala. Eu achei excelente a formação, mas bastante coisa que a gente não sabe, né? A gente às vezes observa e tudo, mas não conhecia pelo nome, assim, achei que foi bem instrutivo e bem explicativo. Sim. Eu fui assim muitos anos na Santo Antônio ministra, né? Depois vim para cá, mas muita coisa também não sabia. Aí tomei conhecimento naquele dia da formação e achei que foi muito boa o crescimento e a gente também saber por que a gente está usando as coisas, os nomes, né? Sim. Foi muito bom. Porque a gente tem que, dentro de toda a celebração eucarística, seja ela celebração eucarística com missa, ou seja ela a celebração da palavra com distribuição da Eucaristia, tudo tem um sentido. Então a gente não usa nada sem ter um sentido para aquilo que a gente está utilizando. Então o fato da gente ver e conhecer cada objeto e para que ele serve, nos dá uma dimensão, uma dignidade maior daquilo que nós estamos vivendo na celebração eucarística. Claro que a gente não vai, como eu disse semana passada, a gente não vai conseguir decorar tudo num dia ou numa noite. Por isso que a gente fez esse ato de gravar a formação, de filmar a formação, para que vocês também tenham isto como material de pesquisa. Claro que nem tudo que eu apresentei, daqui a alguns anos, eu vou ter que retomar de novo e entender para que serve cada objeto. A liturgia, ela se renova. E seja a celebração, como vocês viram, o missal se renovou. Depois de quantos anos se trocou o missal romano? Então, assim, ela vem se renovando, ela vem trazendo novas oportunidades, a gente aprender sempre mais diante de tudo aquilo que a gente vê na liturgia. Claro que muitas vezes, nós como cristãos, quando a gente participa da missa, a gente vem só com o objetivo de cumprir o preceito cristão, que é só participar da Eucaristia, mas não sabe por que o padre coloca uma gota d'água no cálice, por que se põe o vinho depois da água, aquele pedaço do pão, por que se consagra, da onde que veio, aquela jarro, lavabo, por que tem o simbolismo de lavar as mãos, as orações que são feitas, porque enquanto se canta os cantos de ofertório,
depois do ofertório, depois as outras coisas, a gente está em oração. Então, cada uma delas tem uma oração. Quando o padre vai lavar as mãos, a gente vai lavar e purificar de todos os meus pecados. Então, tem um simbolismo. Não é só lavar a mão porque eu vou manusear algo que vai servir como alimento para nós, mas ele tem um significado. Por que nós lavamos as mãos? Para que nos tornamos limpos, e assim os ministros também, ao purificar as mãos, têm esse mesmo caráter, para que eu possa, diante daquele lavar as mãos, eu tenha a minha dignidade de poder distribuir a Eucaristia para aqueles que vêm buscar a Eucaristia conosco. Então tudo tem um símbolo, tudo é necessário a gente entender que a celebração, ela fala por si própria, ela nos revela por si própria. Mas eu tenho certeza que quando vocês participaram, vocês começaram a perceber as diferenças de um rito para o outro, o que a gente faz. Você acaba percebendo, nossa, eu vi isso daqui, mas não prestava atenção. Ou, nossa, isso é novo. Não é novo. É tudo que a gente já vivia na liturgia, só que ela vem se renovando a cada vez mais. Mais alguém quer falar? O senhor passou na sexta aqui de semana passada, para mim assim foi abrir os olhos. Eu servia, mas não tinha esses detalhes tão a fundo, né? Então hoje, a hora que eu servi, já fiquei lembrando do que você falou, né? Achei assim, cresceu muito, né? Vai ajudar bastante. Né? Que foi um crescimento muito grande. No dia seguinte nós fomos à celebração na missa e eu vi o quanto foi importante o que eu aprendi na quinta-feira, porque eu vi o ritual, os sinais, eu dei importância àquilo. Eu achei que foi muito proveitoso e espero aproveitar tudo. Como o senhor falou, tem coisas que a gente vê na missa, mas não sabe, né? Nem nomes, nome de todas as paramissas. E apesar do William, ele sempre fala pra mim, ele sempre vai dizendo os nomes, tanto que eu vim aqui, ele foi falando, né? Mas tal coisa, mas a gente não vive, né? Não tá ali. E pra nós foi muito gratificante, porque nossa, a gente aprendeu tanta coisa que a gente não imaginava, né? A gente vive aqui, participa da missa sempre, mas não imagina toda a grandeza, né? Da riqueza dos detalhes que tem por trás de tudo, e a gente não imagina. Vendo da onde veio. E depois a gente vai treinar, organizar os objetos para a missa. Tá? A gente vai celebrar com a celebração da palavra e com uma santa missa. Tá? Então vocês vão entender quais objetos eu tenho que trazer para uma missa, quais objetos eu tenho que trazer para uma celebração da palavra. Então vocês vão entender lá agora. Bom, então convido vocês. Leva a sua cadeira, você fica mais confortável lá. Lá não tem cadeira, igual leva, tá? Então vamos lá para a gente se organizar. É um pouquinho apertado, mas dá para todo mundo ficar lá certinho para me apresentar para vocês lá a sacristia. Nós guardamos os nossos objetos litúrgicos que serão usados durante a celebração eucarística. Essa mesa se mantém para a gente ter organização, então é utilizada para pôr os objetos litúrgicos sobre ela. Antes não tinha essa mesa, eram 2 sofás que eram um aqui no canto, que às vezes as pessoas chegavam, eu quero me confessar, então acabava atendendo a confissão aqui dentro. E aí depois foi feito essa mesa, foi o Vanderlei que fez, né? Cadê o Vanderlei? Foi você que fez a mesa, né? Foi o Vanderlei que fez a mesa e deixou aqui para essa questão de pôr os objetos sobre ela. O que nós compomos aqui na nossa sacristia? Vocês veem primeiramente a cruz do crucificado. Acima da cabeça de vocês aí, vocês vão encontrar a foto do nosso bispo, do Papa, que tem que ter, e também a foto do pároco, que a gente está aí. E aí tem que ter esses 3 quadros na sacristia para ter conhecimento. O nosso pastor maior, que é o Papa Francisco, o nosso pastor diocesano, Dom Júlio, e o pastor da paróquia, no caso. E aí a gente vai organizar, depois eu vou montar certinho o quadro com o Dom Júlio, o Papa, Dom Júlio, depois vem o Padre Racílio, depois a minha foto, para marcar o tempo de cada pároco aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida.
Atrás de vocês aí, vocês veem esse quadro azul. Vocês podem reparar lá que tem duas fotos lá, que como fica organizada a nossa credência, tá? Com todos os objetos. E aí depois a gente vai montar certinho aqui em cima e levar lá para a credência para vocês verem como é que organiza lá. Ali também tem alguma lista com alguns objetos que é utilizado. Depois vocês podem aproximar lá e ler os objetos que a gente vê em cima, está gravado. Do lado tem a oração do ministro, que depois vocês vão ter que tê-la como uma oração de cabeceira, tá? Para vocês rezarem. Que é diferente desta oração aqui, ó, que vocês estão vendo. Esta oração, antes de você fazer qualquer coisa aqui, o interessante é que vocês com a OPA venham diante da cruz e façam esta oração. E ela diz assim, ó: Senhor Jesus Cristo, Tu nos chamastes para o serviço em nossa comunidade. Tu nos chamastes a sermos Teus ministros nessa celebração eucarística. Daqui a pouco nós estaremos juntos ao Teu altar. Deus de nossa vida, para Te servir, queremos cumprir bem e com amor a missão que nos foi confiada, para a Tua maior glória. Pedimos-Te que nossos olhos estejam sempre voltados para Ti, nossos corações abertos e os nossos pensamentos repletos de Tua presença. Tudo isso vos pedimos, ó Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, esta é a oração de preparação para tudo que vocês vão fazer mediante depois do chamado, tá? Então, ela é imprescindível, ela não pode ser faltar. Então, antes de qualquer momento que vocês forem servir, os ministros que estiverem escalados para aquela missa vão vir, antes de fazer qualquer coisa, de tirar qualquer objeto, se colocar diante de Jesus, se colocar primeiramente ao serviço. Lembra que ela é uma oração de preparação para tudo aquilo que nós vamos viver. Porque a celebração não começa somente lá com a missa, mas ela começa aqui, na sua organização, na sua preparação. Então é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento a isso. Às vezes, o que tem acontecido, os ministros vêm, organizam tudo, depois, faltando 2 minutos para começar a missa, eles vêm rezar. Não. Então, antes de qualquer coisa, rezem, para depois vocês irem fazer o serviço. Tá certo? Então, daqui para frente a gente vai funcionar dessa forma. Antes de qualquer coisa, venham, rezem, ou seja, aqui, ou seja, lá na Santa Teresa, rezem primeiro, depois vão fazer o serviço. Certo? Apresentando essa parte da sacristia, vou apresentar para vocês o armário. Tudo que vocês têm na celebração da Eucaristia, nós temos aqui, ó. É guardado em todo esse armário aqui. Vou começar de lá para cá. Na última porta lá, a nossa funcionária aqui, que é contratada por semana, ela não limpa a sacristia. Quem que é o dever de limpar a sacristia? É dos ministros. Tá? Então aí vai ter uma escala que vocês vão ver ali, ó, naquela escalinha azul lá, ó, escala de limpeza da sacristia. E aí vai se organizar, seja durante a semana ou seja final de semana, vocês vão se organizar, por exemplo, tá lá, ó, dia da semana, vamos por aqui, ó, do dia 24 de julho ao dia 27, está sob a responsabilidade da Socorro e Ivanilde. Tá? Então durante essa semana elas vão se organizar e vir aqui, dar uma limpeza geral aqui na sacristia. Limpeza geral, eu digo assim, é passar um pano, às vezes tirar resquício de vela que fica sobre a mesa, é dar uma limpeza mesmo para manter a sacristia organizada. Você não vai precisar abrir armário, você não vai precisar limpar armário por dentro, mas é mais a questão visível e estética da sacristia. Temos um banheiro aqui também, que é de uso do padre, mas também das necessidades dos ministros. Primeiro armário, tem tudo ali. Todos os produtos que vocês imaginar tem ali, para a limpeza daqui da sacristia, tá? Parte de cima, da parte de cima fica guardado o ostensório, que é aquele que a gente usa para adoração ao Santíssimo. Então, como ele é maior, ele fica ali juntamente com a base que é utilizada para pôr o ostensório em cima. Parte de cima que vocês estão vendo aqui, ó, esses dois partes aqui, é porta-bagunça. São coisas que são utilizadas para vocês verem. Tá vendo?
São coisas que são utilizadas de vez em quando e muitas vezes não é tão necessário. O que mais vamos utilizar está dessa parte aqui, ó, até o final aqui. Então, tudo que a gente vai usar na missa de domingo ou durante a semana está tudo nessa parte aqui. Certo? Aqui em cima fica guardado as imagens que a gente usa em algumas celebrações. Tá? Então, algumas imagens ficam guardadas aqui em cima, que a gente utiliza. Por exemplo, de que for celebrar Santo Antônio, tem a imagem de Santo Antônio. Nossa Senhora Rainha da Paz, que é usada na véspera do dia 31 para o dia 1º. Sagrado Coração de Jesus Cristo ressuscitado, Nossa Senhora grávida. Então, temos aqui algumas imagens que a gente utiliza, principalmente em algumas celebrações importantes. Certinho? Aqui em cima, cestas castiçais, jarros, tem um Cristo deitado, que é um Cristo antigo, crucificado, que se quebrou, tem que mandar restaurar. Então, algumas coisas que ficam guardadas aqui nessa parte de cima também. Tá vendo? Velas da coroa do Advento, às vezes se guarda ali. Quando não se consome tudo, se guarda para poder utilizar próximas vezes. Tá? Aqui nessa parte, livros antigos, por exemplo, o missal, vou trocar o missal, vou trocar um lecionário. Lembre-se que os livros sagrados não podem ser jogados de qualquer forma. Nenhum livro que você utiliza na celebração eucarística pode ser descartado de qualquer forma. Tanto os missais que nós trocamos foi levado para a arquidiocese e lá eles levaram para uma cooperadora que fez a reciclagem de forma mais digna, porque muitos iam pegar ali e jogar no lixo. Não. Então os livros que não são utilizados a gente guarda aqui e depois, quando tiver a oportunidade, a gente leva para essa reciclagem. Certo? Aqui ficam os vidros, porta-vela e os anjos e os meninos Jesus, que é usado para a novena de Natal. Então tem muitos meninos Jesus que a gente distribuía para as famílias rezarem a novena de Natal em família. Então ficam aqui guardados. Com o tempo se perdeu um pouco essa questão da tradição, de rezar a novena de Natal em família. Então a gente se propõe de rezar na igreja, tá? Mas alguns lugares ainda se mantém. Então está cheio do menino Jesus que se distribuía para se rezarem nas casas. Certo? Nesta parte de baixo aqui, tá vendo que tudo está marcado? Então vocês não vão se perder. É tudo identificado aqui dentro. Por exemplo, aqui ó, fósforo, vela, apagador de vela, chave do dispensor, álcool gel. Partículas pequenas, hóstias grandes, controle, chave da lateral, álcool em gel. Então, se você abrir, ó, você vai encontrar tudo aqui, ó. Tudo que eu li vai estar aqui nessa parte aqui. Abrindo desse lado de cá, você vai encontrar carrilhão, âmbulas, cálice, vinho, galetas, tudo nessa parte de cá. Então, está tudo dividido, certo? Então, tudo que nós utilizamos na celebração eucarística está aqui. Da parte das âmbulas, as partículas que nós utilizamos, carrilhões, aqueles cibórios que a gente, sobre 12 espécies, estão tudo aqui guardados naqueles saquinhos aqui, ó, que servem para proteger o objeto. Lembra? Então, depois de toda a utilização, sempre é guardado nesse saquinho para protegê-lo, para não se perder também, porque senão acaba se perdendo. Paula fez uma pergunta semana passada sobre a pessoa que comunga... Cadê a Paulinha? Eu. Tá aqui. É que eu tô caçando longe. É esse daqui que a gente usa para pessoas. Que é um cálice que é desse cibório aqui, ó. Que é desse cibório. Entendeu? E aí quando só vem ela para comungar, a gente utiliza para a pessoa que não pode ter com trigo. Então a gente utiliza só para ela comungar do vinho. Então, a Paula perguntou se poderia virar do meu cálice para ela consumir. Não, porque eu já quebrei um pedaço do corpo e já coloquei no cálice. Então, automaticamente, o vinho já passa a ter a substância. Tem pessoas que têm esse tipo de dificuldade, não pode ter nem contato com nada do trigo. Então, por isso a gente deixa sempre a parte para ela quando ela vem na missa. Ela chega, vocês vão perceber quando vocês começarem a servir,
Ela vai chegar, dá tempo ainda. Os ministros mais antigos já conhecem e sabem quem é. E quanto que se coloca para ela? Mínimo possível. Não é. Não chega nem ao dedo. Não chega ao dedo. É um fundinho de nada no cálice, tá? Certo? Você havia perguntado, por isso que eu falei, depois eu apresento para você. Certinho? Muito bem. Passando essa parte aqui, os livros que eu apresentei a vocês semana passada estão todos aqui organizados. Tá vendo? Eles ficam todos organizadinhos aqui, ó. O missal, o lecionário santoral, o dominical e o semanal, tá? E essa daqui, às vezes, é uma Bíblia que a gente utiliza para quando se celebra o mês da Bíblia. Em setembro, geralmente, a gente deixa uma estante com ela lá para dar dignidade. Então, é a Bíblia que a gente utiliza ela na missa. Aqui embaixo ficam alguns livros, por exemplo, das intenções, que a gente utiliza na missa. Livro das intenções, para marcar as intenções de sétimo dia, de falecido, de ação de graças, ou por algumas coisas. Então, esse livro fica aqui dentro. As liturgias, se caso você vai chegar a organizar com o lecionário ou o missal, as liturgias estão aqui, tá vendo? Acólito, coroinha, leitores e a da Paula, que fica aqui que ela vai vir buscar. Mas toda vez que você vir, sempre vai ter uma liturgia aqui para você organizar o missal. Gavetas. E aí do outro lado fica algumas outras coisas. Por exemplo, esses monte de livros aqui são livros chamados rituais. Ali tem para batismo, primeira Eucaristia, crisma, onde fica o livro das bênçãos, o pontifical romano, que eu tinha apresentado para vocês semana passada. Estão todos aqui, ó. Tá bom? Então os livros, se você pegar, eu preciso do livro do batismo. Então vocês vão vir aqui, vai ter que procurar aqui, ó, porque ele está sempre escrito na capa, ó. Então, como eu já sei a ordem, eu já puxei o que... Então, vocês vão ter que aprender isso daí, ver essa questão da ordem. Se você começar a olhar ali, você vai encontrar as ordens certinhas ali, então você vai identificar quais livros são, tá vendo? E aqui contém todo o rito do batismo. Por exemplo, lá no índice você vai encontrar aqui. Iniciação cristã, observância preliminares. Batismo de criança, observância preliminares. Capítulo 1, rito para batismo de várias crianças. Rito para batismo de várias crianças em etapas. Que o batismo pode ser oferecido em etapas, tá? Não precisa ser um único rito, mas pode ser dividido por domingos. Antigamente se demorava mais ou menos 4 meses para batizar uma criança. Hoje se faz uma única celebração, por causa dessas etapas. Aí vem, capítulo 2, rito para batismo de uma criança. Rito para batismo de uma criança em etapas. Capítulo 3, rito para batismo em grande número de crianças. É rito para batismo de criança a ser usado por ministro extraordinário, por vocês. Tem o rito próprio, tá? Vocês não podem usar o mesmo rito que eu uso. Rito para batismo de criança a ser usado por ministro extraordinário em etapas. Rito para o batismo de criança em perigo de morte. Rito para receber na igreja uma criança já batizada. Por que surgiu esse rito? Esse aqui é muito interessante. Por que surgiu esse rito para receber criança já batizada? Antigamente se fazia os sacramentos, os 3 sacramentos, praticamente numa única celebração. Quem é dos mais antigos sabe disso. Recebia o batismo, a crisma e depois para frente receberia a primeira Eucaristia. Tudo que a gente faz na igreja deve ficar registrado nos livros, chamado batistério. Agora tem o livro da Eucaristia e o livro da crisma. Todos eles têm que passar todos os dados. Por exemplo, no meu livro do batismo, meu lá da minha paróquia, onde eu fui batizado. É que o livro está na secretaria, depois de uma outra formação eu apresento para vocês o livro, vocês vão entender o porquê. No livro do batismo tem algumas linhas laterais onde são acrescentadas. Por exemplo, se você casou, quem é casado, vai constar lá no seu livro de batismo que você se casou com fulano de tal, na igreja tal, está sobre o livro da folha tal. Tá? Então, onde vocês casaram, por exemplo, se você não casou na sua paróquia de origem, nós vamos pegar uma carta
escrever, olha, para constar que fulano e fulano uniu-se em matrimônio no dia tal, está prescrito no livro do casamento. Por exemplo, é um livro assim comum, só que é cheio de coisa. Por exemplo, está aqui marcado, na folha número 124, parágrafo tal. Isso vai no nosso livro de batismo. Nós sacerdotes, nós que recebemos ordens, quando a gente se ordena, a nossa congregação pega uma carta e manda para a nossa paróquia de origem, dizendo: o Alisson Vieira da Silva, natural dessa cidade de Coronel Macedo, emitiu seus votos perpétuos no dia tal, na igreja tal, ordenou-se diácono no dia tal, na igreja tal, pela imposição das mãos dos bispos tal, e da ordenação presbiteral, mesma coisa. Alisson foi ordenado no dia tal, horário tal, pelo bispo tal. E isso é tudo acrescentado no nosso livro de batismo. Por quê? Para não correr o risco de um dia eu sair daqui e lá, vamos supor, lá no Pará, arrumar uma mulher, vou me casar no Pará. E lá vai registrar no livro do casamento lá que eu sou casado. Porém, quando eles mandam o proclamas para a paróquia de origem, vai constar, mas ele é ordenado. Então ele não pode receber o sacramento do matrimônio. Entendeu? Então por isso que se registra nos livros, tanto dos casamentos quanto do batismo, essas opções, essas questões. Por exemplo, se você casou, separou, vai casar de novo, você não pode. A menos que lá, quando sai o seu processo de nulidade matrimonial, manda novamente para a sua paróquia dizendo: olha, no dia tal, diante do juiz, doutor, que no caso é um padre, juiz que profere, foi lavrado a ata de nulidade do matrimônio de fulano. E aí você pode casar-se novamente. Então, tudo que a gente faz dentro desses livros tem que ser constado lá no nosso livro de batismo. Então, vocês podem ter a curiosidade de ir lá na sua paróquia de origem e perguntar: eu gostaria de ver onde está registrado o meu batismo. E você vai constar, por exemplo, o Luiz Ailan, vocês podem procurar lá que está lá escrito: casou-se com Eliane no dia tal, na paróquia tal. E a mesma coisa, quem vai receber as ordens sacras, vai ser tudo registrado, tá? Porque era fácil antigamente, quando não se registrava, poder sair de lá, arrumava uma outra família aqui, por exemplo, a gente que vinha do Nordeste, arrumava uma família em São Paulo, casava e mantinha duas famílias. Vocês acham que é brincadeira? Acontece muito isso, gente. Infelizmente. Acontece. Mas hoje em dia é difícil de criar uma família, mas antigamente não se tinha essa questão. Veja pela questão dos filhos hoje. Hoje você limita a 1 a 2 filhos. Quem nossos pais antigos vão dizer, meus avós falaram que tiveram 10 filhos. Então para eles era fácil, olha lá, 11. Entendeu? Então era fácil criar. Hoje em dia não é. Você formar uma família hoje não é fácil você criar uma família grande, não dá condições. Tá? Por exemplo, aí vem celebração, rito para receber uma criança já batizada. Por isso que eu estava explicando essa questão do batismo. Porque às vezes a gente não sabe se a pessoa é batizada ou não, então faz um rito para receber essa criança como ela se fosse batizada. Então a gente tem que acreditar na fala daqui. Por exemplo, tem muitos que chegam: eu fui crismado quando eu era bebê. Não tem como você provar. Mas a gente recebe pela palavra da pessoa. Tá? E aí aqui dentro vai ter as leituras. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando a criança está com risco de morrer ou passar por uma cirurgia, também entra nessa parte, que ela recebe o batismo no leito de morte. Daí entra também dessa E aí entra, porque o batismo ele é feito de 3 formas. São 3 batismos que a gente recebe. Pode se receber. Primeiro é o batismo de imersão, que é o que a gente faz na igreja. Que é o que recebe, joga água. Antes, por que chamava batismo de imersão? Porque os batizados antigamente, você imergia a criança na água. Entendeu? Você dava o banho do batismo nela, literalmente. Então, por isso chama batismo de imersão. Você imerge ela na água e retira para uma vida nova. Para facilitar hoje, criaram somente colocar a água sobre a cabeça, mas é chamado batismo de imersão. Segundo batismo de sangue.
muitos dos que converteram ao cristianismo morreram defendendo, mas não eram batizados. E aí se dá chamado batismo de sangue. E o terceiro, batismo de intenção. Por exemplo, nesse caso aqui, em risco iminente de morte, se não der tempo do padre chegar lá e fazer o batismo, ou uma enfermeira chegar lá e, olha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se a mãe tem a intenção, eu tenho a intenção que meu filho fosse batizado, o batismo é válido. Por isso se chama batismo de intenção. Entendeu? Depois ela só vai e registra numa igreja que no dia tal nasceu e morreu naquele data, mas foi batizado por intenção. Ou foi batizado por uma enfermeira, ou por enfermeiro, ou por o próprio médico na hora do parto. Entendeu? Se você tiver ali um pouquinho de água, você pegar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a criança é batizada. Não precisa dos complementares que são os santos óleos para batizar. Os óleos são complementares, mas o batismo você pode fazer somente com a água, em risco iminente de morte. Tá? Não é vocês vão sair por aí agora vou batizar todo mundo. Mas e se por acaso não morrer? Isso que eu ia perguntar. E aí confirma-se depois na igreja. Ah, Mas daí só se confirma com os santos óleos. mas aí pode batizar de novo. Com água não. Não, com água. Só se confirma com É o só o óleo. restante. Ah, Teve a só pode. intenção, Que teve a intenção só se confirma com os santos olhos. Entendeu? Essa intenção é interessante vocês terem perguntado, porque ela vai englobar não só na questão do batismo, mas também na questão da unção dos enfermos. Por que eu falo isso? Já aconteceu comigo 2 vezes, Deus está ministrando a unção dos enfermos no hospital e a pessoa morrer na hora de eu fazer o sinal com o óleo. Na hora que eu percebi que os sinais vitais dela não estavam, eu tive que parar. Então você não dá a unção para o morto. E não batiza um morto. Então se, por exemplo, acontecer na hora eu estiver ali, chamou de última hora, está morrendo no hospital, eu chegar lá e começar a oração, porque tem um rito, você tem que fazer toda a oração, e depois sim, por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, primeiro o óleo na testa e depois nas 2 mãos. Quando eu comecei por esta santa unção, ela virou o olho e o aparelho parou. E aí então eu tive que parar ali, chamar a família, explicar, olha, não deu tempo, mas pela graça de Deus, ela já, na intenção, ela já recebeu a absolvição de todos os seus pecados. Então a gente tem que amenizar um pouco nisso, porque senão a família queria que eu continuasse a unção, e não pode. A partir do momento que ela venha, por exemplo, uma criança que nasce já sem vida, não tem como você batizar, porque ela já não tem mais vida ali. E a mesma coisa da unção, eu não dou unção para uma pessoa já falecida. Tanto que quando a gente for fazer a celebração das exéquias, vocês vão entender. A gente encomenda ao corpo, a gente benze o corpo. A gente não benze a alma da pessoa, a gente benze o corpo. E lá depois vocês vão entender várias celebrações, que tem a bênção na casa, a bênção no velório, a bênção diante da sepultura. Tá? Então a gente não vai benzer a alma, vai encomendar a alma. Não, a gente não encomenda a alma. A gente encomenda o corpo. Tá? Muitos falam assim, vou lá para eu encomendar a alma. Não, a alma já está na mão de Deus. Não tem como encomendar, vou encomendar o corpo, ou seja, vou benzer o corpo para que ele continue sendo esse templo de Deus na vida, após a morte. Tá? Então, esses são as coisas. Explicado? Uma dúvida, padre. Então, nesse caso, no caso de iminência de morte, qualquer pessoa pode batizar, sendo católico, uma outra pessoa católica? Uma outra pessoa pode. Mesmo assim, por exemplo, vou trazer um exemplo mais claro para vocês entenderem. Vamos supor que, isso não é que isso vai acontecer. Vamos supor, se eu tivesse me encantado, vou sair, vou deixar meu ministério, vou constituir uma família. Tá? Então, abandonei meu ministério. Uma vez que eu sou sacerdote, eu vou ser sacerdote eternamente. Mas, por exemplo, se eu não estou em exercício do meu ministério, mas esteja vivendo uma vida conjugal lá fora, se eu passar por aqui pela rua, alguém ali sofreu um acidente, estiver em caso e risco de morte ali, eu tenho que parar, atender a confissão dela ou ministrar a unção dos enfermos dela.
mesmo eu não estando em exercício. Tá? Então eu tenho que parar, atender e confessar aquela pessoa ou dar a unção dos enfermos para ela. Mesmo eu não estando no exercício de sacerdote. Mas a obrigação é. Assim acontece também no batismo. O batismo, qualquer um de nós podemos batizar alguém. Por isso que Jesus, lá quando envia os discípulos 2 a 2, ele vai dizer, ide e batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo só acontece, por isso que a gente fala o nome da criança e vai dizer, vamos supor, Mariana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não precisa ter os outros ritos. Eu usando esta fórmula, já acontece o batismo da pessoa. Ela já é uma pessoa batizada. Tá? Então, fazendo essa fórmula, ela já se torna uma pessoa batizada. Mesmo em risco iminente de morte, não. Depois, se a pessoa sobreviver, por exemplo, uma criança que nasce com dificuldade, ali, a mãe acha que vai morrer, você como enfermeiro, quando você está ali assistindo uma cirurgia, você está em risco de morte, você pode pegar um pouquinho da água, levar sobre a cabeça da criança e dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a criança já é batizada. Depois ela vem, por isso que vem na igreja aí só reafirma o batismo que ela recebeu. Fábio, uma pergunta. É que o senhor falou que assim, quando vai se batizar assim, eu tenho que ter intenção, a mãe tem que ter intenção da criança, vamos supor. Aí daí o senhor comentou agora. Era o que eu ia perguntar, mas o senhor já respondeu. Por exemplo, ela está sozinha com a criança, a mãe da criança não está ali. Eu não sei se a criança foi batizada ou não. Isso eu estou perguntando porque tem uma médica que eu sigo. E ela fala assim, às vezes ela é a pediatra, ela está atendendo a criança. Ela fala, não sei se aquela criança foi batizada. E às vezes ela sabe que a criança não foi, ela batiza a criança. Ela falou, depois eu pergunto para a mãe, ou então, assim, então ela não pediu autorização para a mãe, não perguntou, mas ela tem a intenção de batizar. Ela tem a intenção, porém aí, se ela foi batizada, o que ela fez fica inválido. É que normalmente ela faz porque é pediatra, normalmente são os bebezinhos, né? Que ela, então ela fala assim, então eu batizo. Normalmente ela fala assim, ela não sabe se a mãe é ou não católica, né? Ela fala, não vou deixar morrer nenhum pagão. Corre um grande risco. Ela fala, não deixa morrer nenhum pagão, então mas não sei se ela corre um grande risco dela ser processada. Porque se ela não for porque a mãe não mais tem... a intenção só dá quando há consentimento dos dois lados. É que nem agora o senhor comentou com ela, né? Disse, tipo assim, alguém está ali e você batiza. Tipo, a mãe da criança não está aqui. Tudo bem, eu sei que a criança é católica. Né? E daí você pode, mesmo que a mãe não esteja ali, autorizando... Mas há no risco iminente de morte. Fora sim, isso, não. Isso, no risco iminente de morte. Isso. Por exemplo, quando ela faz aí, ela pode assim. correr um grande risco de uma mãe não aceitar e processá-la. Entendeu? Sim. Ela corre um grande risco dela fazer isso e ser processada. E ela perde o processo. Entendeu? Então, quando é essa questão, ela perde muito o processo. Mas a questão do batismo, ele só é válido na questão da intenção, por exemplo. Você está ali, a mãe está em risco iminente de morte, a criança está em risco, então você sabe que a criança não vai sobreviver, a sua intenção minha intenção é que essa criança seja batizada. Pela intenção, ela se torna batizada na intenção de Deus. Entendeu? Por isso que fala assim, por isso que o Papa tirou esta questão, quando você falava, a criança morreu sem batizar, vai parar na onde? No limbo. Não existe mais isso. Não existe essa terminologia mais do limbo. Entendeu? Ou a criança é batizada de toda forma. Seja pelo batismo que segue na igreja ou pelo batismo de intenção. Então, dificilmente morrer alguém que não seja batizado. Somente se a mãe não tiver consciência na época, deixar, por muitas mães que deixar a criança escolher. E não é assim. Para nós que somos cristãos, católicos, apostólicos, romanos, que seguimos um rito, a obrigação nossa é fazer com que a criança seja batizada. E não esperar tanto tempo. Entendeu? Não esperar tanto tempo. Se você tem a consciência que a criança vai ser batizada, é cristã, você já leva logo para o batismo. Então não espera, vou esperar a criancinha ficar maior para ela escolher. E quando, por exemplo, a mãe é de uma religião e o pai, a mãe quer e o pai não quer, como que faz? Prevalece aquilo que, se eles foram casados legalmente na igreja, prevalece aquilo que eles assumiram diante da entrevista matrimonial. Se não for casado também na igreja? E aí só que tem que ter um consentimento dos dois. Porque a maioria é o caso da minha sobrinha. A família do meu cunhado é da congregação. A minha irmã é católica.
Eles casaram na Igreja Católica com a autorização do, Sim. do bispo? Do bispo. Do bispo. Daí, só que meu cunhado ele aceitou casar, né? Então ele respeitou a religião da minha irmã para poder se casar. Daí a Lara foi batizada há pouco tempo. Meu cunhado também aceitou, mas assim, ele não é batizado, ele não segue, mas a minha irmã é católica. Então... Por isso que na entrevista dos noivos se pergunta, em caso de disparidade de culto, que no caso é do seu cunhado, do seu cunhado? Meu cunhado, que é Do seu cunhado, que chama celebração de disparidade de culto. Ou seja, são dois cultos diferentes. Uma parte é católica, só que quando você faz a entrevista com os noivos, você deixa bem claro. Vocês vão ter filho, mas a criança vai ser criada, educada na lei de Cristo da igreja. Ou seja, ele já aceita dizendo sim, não, eu aceito que ela seja educada na lei de Cristo. Tá? E ela tem que aceitar a partir desse momento, a partir do casamento sim. Agora, se os dois não são casados, aí entra na questão do consenso dos dois. Entendeu? Mas se os dois são casados legalmente, tem que ter o consentimento. E ele já casa sabendo disso. Porque no livro da entrevista, você vai lá perguntar. Em caso de filhos, sabendo disso, a criança será educada na lei de Cristo da igreja. Você aceita esse termo? A pessoa respondeu sim, então a partir daquele momento ele está consentindo. Se vir o filho vai ser educado na lei de Cristo. E a lei que a mãe professa, ou o pai professa. Então a mãe ou o pai tem que ter essa consciência. Tá? Outra pergunta, padre. A gente que vai ter que separar os ritos quando for... Não. Ah, tá. Geralmente, quem prepara é o pessoal do batismo, que já deixa organizado. Para facilitar, aqui, Tá aqui, aqui depois eu vou apresentar para vocês. Tem uma caixa com todos os objetos que é usado para o batismo aqui dentro. E ali tem o folheto próprio, que já vem o folheto já. Tem lugares que eu gosto de usar o livro. Entendeu? Eu gosto de usar o livro. Mas tem lugares que não utilizam folheto. Aqui eles gostam do folheto, então eu acabo utilizando o folheto. Mas se eu for escolher mesmo, eu prefiro o livro. Daí eu escolho a leitura, eu escolho qual evangelho que eu vou ler no dia. Ali não, já está prescrito qual leitura, qual evangelho vai ser proclamada. Então aqui você tem mais opções, tá? Mas geralmente esse aqui é o pessoal do batismo que separa, certo? Só se surgir um batismo no dia da missa e às vezes o pessoal do batismo não vão estar presente. E aí vou falar, busca para mim o ritual do batismo. E aí você vai ter que vir aqui, ó, e aí agora nós partimos para outra parte, porque aqui, quem está ali atrás? Thaís já conhece o armário, já sabe muito bem. Aqui, por exemplo, essa caixa é para uso do batismo. Então aqui tem tudo que a gente vai utilizar. Tá vendo o folheto aqui? Ele tem toda a celebração do batismo aqui. Tem os ritos, as velas, os santos óleos ficam reservados nessa parte aqui. Que é utilizado, ó, o óleo do catecumenato, que é o óleo do batismo, que ele vem escrito, catecumenato. O óleo do crisma, que é usado também no batismo. E o óleo dos enfermos, tá? Então, para o batismo é usado somente esses dois aqui, o catecumenato e o crisma. O dos enfermos é somente para as necessidades do atendimento aos enfermos, tá? Então, você vai levar para mim lá esses dois objetos aqui, ó, no dia do batismo. O livro, esses dois objetos e a vela que contém aqui dentro. Tá? Mas levaria só essa partinha... É só retirar aqui, ó. Ah, tá. É um a copinho. gente costuma tirar o dos enfermos e levar ele inteiro. Na caixinha. Entendeu? Ele leva a coisinha e lá na hora, ele vem escrito na frente, CAT, que significa catecumenato, e o CHR, que é o crisma, vindo do latim, tá? Então os santos óleos ficam aqui. O óleo do crisma, ele tem uma essência dentro dele. Vocês já perceberam isso ou não? Não. Deixa eu pegar o vidrinho mais... A latinha é mais fácil. Vai passando, para vocês sentirem o aroma que tem o óleo do crisma. É o único que recebe um aroma. Os três óleos são feitos do quê? Qualquer óleo pode ser utilizado? Não. Somente o azeite mais puro, o azeite extra virgem. Tá? Então é o azeite mais puro retirado que pode ser utilizado para os ritos dos sacramentos. Tá?
Por exemplo, na missa de dedicação do altar do ano passado, quem estava presente na missa? Vocês viram que o bispo jogou um monte de óleo sobre o altar? E depois ungiu o altar, passou, é o óleo do crisma que ele derramou sobre o altar. Então ele trouxe lá da arquidiocese um vidro já cheio para poder, porque tem que esparramar sobre toda a pedra do altar. Ele tem que esparramar mesmo. E algumas fotos depois, se vocês pesquisarem, vocês vão perceber. E do tanto que depois não se lava mais aquela pedra. Uma vez consagrada, a pedra não se lava. Então se seca com a toalha, depois da lavagem da toalha é passado no certinho, jogado sobre uma planta viva. Tá? Esse óleo tem validade por 1 ano. Ele é renovado toda missa da Santa Ceia, na missa dos Santos Óleos, na quinta-feira. Então chegou a partir de quinta-feira santa, a gente descarta esses óleos. Como que você descarta os óleos? Ou você joga numa planta viva, ou você embebeda no algodão e queima. Tá? Ele não pode ser jogado em qualquer lugar. Então você embebeda no algodão e depois queima, ou num papel e queima, ou se descarta numa planta viva. Tá? Então esse daqui é os santos óleos que são usados, todos eles para coisa. Aqui algumas velas que a gente utiliza durante a celebração. Tá? Os castiçais, água benta. Da onde que é tirada essa água benta? Da pia batismal. Geralmente do sábado santo, que a gente utiliza. Só que a gente vai estar renovando ela. Porque a cada batismo a gente tira um pouco e guarda e reserva a água benta. Tá? Praticamente é isso que nós temos nos nossos armários. A Santa Teresa é igualzinho isso aí? Quase igual. Um armário menor, mas tem todas as partes organizadas. Ô Léo, faz favor, tá? Explica para eles como que é o armário lá na Santa Teresa. É bem menor do que esse, na verdade, né? Então a gente tem muito mais compactado lá. Porém, também a gente não tem tantas coisas como aqui, né? Por separado aqui, então tem algumas coisas a mais nas missas festivas, né? E tudo mais. Então aqui tem alguns objetos a mais. Não é todos esses aqui que vão ter lá, né? Mas os essenciais a gente tem. Então eles estão organizados lá num armário menor do que esse, né? Aí a importância da gente também manter essa organização, porque ele é muito menor. Então a gente tem que também nos ajudar e manter ele organizado lá. E tem os nomes, tudo, igual tem aqui. Não tem, mas vai ter. Posso perguntar, né? 15 de junho, Dani e Roberto. Então vai ser tipo assim, um período, durante esses dias você tem que vir cá e fazer a limpeza. Pelo menos uma vez por semana é limpo a sacristia. Tá? A parte da igreja, a Elaine faz a parte da igreja. Ela limpa daqui para fora, tudo aqui. A única coisa que vocês vão ter que limpar é aqui dentro. Dentro e o banheiro. E o banheiro que você mantém. Dá no bracinho e o pezinho. Aqui ficam os paramentos. Tá? Então tudo que tem de paramento aqui são meus. Por que são meus? Porque são todos feitos sob medidas. Tá? Os meus paramentos, as minhas casulas, as minhas estolas são todos feitos sob medida. Por exemplo, pega o Padre Carlos, você não vai pôr uma casula dessa no Padre Carlos. Ele vai sair arrastando a casula. Por exemplo, essa verde, olha o tamanho dela. E eu gosto de paramentos que vai mais ou menos próximo ao calcanhar atrás. Então vocês podem reparar que as minhas casulas vêm até lá embaixo. Tem padre que gosta de casulinha curta, eu já não gosto. Nem a casula e nem a estola. Para vocês entenderem a diferença. Dessa estola, quando você se coloca... Lembra que eu falei para vocês da cruz? Tá? Vocês não vão beijar essa cruz, pelo amor de Deus, tá? Quando você coloca a estola, olha para vocês verem a diferença, onde vai a minha estola da casula. Entendeu? Ela vai lá embaixo. Então eu não gosto de casula nem estolas curtas. Então para mim tem que ser tamanho especial. Então elas são todas feitas sobre medida, as minhas casulas, tá? Por exemplo, olha a diferença dessa estola que eu pedi para a menina aumentar e ela não aumentou. E quando eu mandei fazer, tá vendo onde vai a estola? Então assim, é muito curta. Então ela
Por isso que eu sempre mando fazer sob medida. Quando eu pedi a casula, fez no tamanho certo, mas a estola, ela não aumentou, deixou a estola curta. Então, se eu utilizo, porém, ela ficou uma estola curta, diferente das outras, que já é toda sob medida. Vocês estão vendo que as cores litúrgicas das minhas casulas, por exemplo, temos a vermelha, a verde, a roxa e a dourada, que no caso eu utilizei a da minha ordenação. Cadê ela? Está aqui, ó. Tá vendo que é o mesmo pano, porém nas cores diferentes, tá? Essa é a minha casula de ordenação. Na casula de ordenação você pode fazer algumas coisas nela, você pode escolher os símbolos que você pode pôr nela. Por exemplo, nas costas eu coloquei o IHS, certo? Que significa... Hã? Jesus. É um nome. JHS, Jesus Salvador dos Homens. J, Jesus, S, Salvador, H, Homens, tá? Então eu escolhi o JHS nas costas e na frente as iniciais da nossa congregação, que é Quarit Primus Regnus Dei, ou seja, buscai primeiro o reino de Deus. São os iniciais da nossa congregação, que é o lema de São Caetano, buscar primeiramente o reino de Deus, e tudo mais virá por acréscimo. Tá? Então eu escolhi na minha casula colocar essas iniciais. Podem ver que a minha casula ela tem alguns símbolos importantes. Por exemplo, esse símbolo aqui da concha se tornou mais conhecido depois que Bento XVI assumiu o papado. Porém, esse símbolo aqui é o símbolo da minha família, que vem de Vieira, da Concha Vieira, que então é do meu sobrenome da minha família. Então eu trouxe esse símbolo também para a minha casula de ordenação. Tanto ela está desenhada em toda a minha casula. Tá? Então toda ela está o símbolo do Vieira, que simboliza minha família. Tá? O brasão da minha família, então é o símbolo Vieira. Então trouxe o brasão para a minha casula. Então casula de ordenação você pode escolher como você vai fazê-la. E eu falei para vocês que eu não tenho a estola dela, porque a estola minha eu entreguei a Nossa Senhora, então eu só tenho a casula, e geralmente quando eu vou usá-la, eu utilizo outra estola junto dela, certo? Então essa é a minha casula de ordenação. As outras a gente foi adquirindo com o tempo, as outras casulas, então você vai acabando adquirindo as outras casulas com o tempo. Se eu for contar aqui de paramentos que eu tenho aqui, em valor, mais ou menos eu tenho quase 15 a 20 mil reais em paramentos aqui. Só esta casula aqui, ó, que eu mandei fazer para os meus 10 anos de padre, ela ficou em 4.700. Só esta casula aqui. Entendeu? E olha o peso. Vocês acham que eu carrego pouco peso? Pega pra você ver que eu peso. Então vocês acham que eu fico suando lá à toa? Não é à toa. É pelo peso. Por exemplo, aqui, tudo aqui que eu lembro que eu falava da questão dos fios dourados, então todas são bordados com fios dourados. Aqui o brasão da ordem. Aqui o lema que eu falei, Quarit Primus Regnus Dei. O símbolo mariano da minha devoção a Maria, que aqui eu fiz por meus 10 anos. Lembrando que a ordem pelo qual eu pertenço, a minha consagração a Maria, da minha sacerdotal, e a cruz. E a cruz como símbolo, a cruz desnuda da nossa ordem. Então temos os 3 símbolos que eu trouxe para meus 10 anos de padre. Certo? Obrigado, Rubeu. Se vir um outro padre, uma dúvida. Se ele deu uma dor de barriga, vem um outro, pode usar a sua roupa? Coubendo pode. Por achar um outro padre. Você vai ver um coroinha atrás. Difícil, olha lá, tá vendo onde vai minha casula aberta? Ela vai bem aqui embaixo. Difícil vai ser um outro padre. Esse cordãozinho também que a senhora amarra, e cada casulo tem um desse? Geralmente a gente separa pelas cores litúrgicas, tá? Então eu tenho as 4 cores. Eu tenho o dourado, que também é utilizado como branco.
tem o verde, o roxo e o vermelho. Tá vendo? Todos eles têm todos os símbolos nas suas cores. Tá? Então eu comprei. Mas você pode usar um único para todas as missas. Pode ser um branco para todas as missas. Mas eu preferi cada um ter o seu. E é caro também esses símbolos. Não é barato não, tá? Já vou deixando vocês alertados sobre isso. Então temos aqui todos os jogos casulos. Lembrando que esses primeiros aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Isso daqui eu tenho já há 11 anos, que é os paramentos que eu ganhei dos meus pais, da minha ordenação. Eles me deram a casula de ordenação, mais as outras 3, a roxa, a verde e a vermelha, que meu pai me deu de presente de ordenação. Então, tem mais ou menos 11 anos esse jogo aí que eu carrego comigo. Certinho? Sim. Alguma dúvida até aqui por enquanto? Não? Aqui é o senhor que prepara tudo. Aqui sou só eu. Aqui não, quando vocês virem para servir, às vezes, não quero ficar com o jaleco. Tem outros cabidos lá no canto, tá vendo lá? O jaleco dos ministros que pertence aos ministros. Você pode chegar e já deixar pendurado ali até você paramentar para servir. Você chega uns minutos antes. Vou primeiro abrir as janelas, vou abrir a porta. Então você vai sem o jaleco. Lembre que você vai pôr o jaleco para quê? Para transportar as coisas, os objetos lá para a credência e para fazer a sua oração. E para conferir no sacrário quanto tem de hóstia. Você não pode chegar e já direto lá abrir o sacrário, abrir a tampa sem estar paramentado com a OPA, tá? Então essa é uma coisa interessante. Padre, uma dúvida não, eu acho que deveria ter. Que nem na Santa Teresa, o sacrário, lá, o pessoal abre, né? Para ver a âmbula como que tá. A gente teria que ter um corporal ali, né? Mas o espaço não dá. Não, para colocar em cima. Mas o espaço não dá ali. Para colocar uma âmbula, será que não? Mas no espacinho que tem do lado ali, se você for pegar a âmbula e apoiar em lugar tem que ter, não, né? Sim, mas tem que ter, mas se for... é que quando vou tirar para conferir. Não chega a tirar, a gente só abre a tampa ali. Sim. Só para conferir. Mas se for colocar na pedra do lado, aí precisa pôr. Aí precisa pôr no corporal. Tá? Mas dificilmente você coloca lá. Geralmente você traz para o altar, confere no altar e depois volta para lá. Tá? Aqui nós temos o tal na frente. Então é fácil. Aí você leva o corporal, abre ali. Você pode tirar de dentro e colocar assim, abrir, conferir. Você não vai pegar e contar uma por uma. Pelo olhômetro já dá para você perceber mais ou menos. A âmbula que nós temos aqui cabe mais ou menos 300, Vanderlei. Agora que nós estamos com a maior, acho que é mais ou menos isso. Umas 300. Cabia mais, as outras menorzinhas. Cabia mais. Agora mais ou menos umas 300 partículas ali que cabe consagrado. 350, acho que vai. Por aí. Dentre 300 e 350. Então se ela chega na metade, você sabe que 175 ossos pelo menos você tem ali. Tá? Então se você olhou, tá na metade, pelo menos umas 100, 150 você vai ter ali dentro da âmbula. Tá? Aqui ficam minhas capas também, todas sobre medidas, tá? Todas sobre efeito medidas. Então cuidado quando vocês forem abrir ou fechar essa porta, que às vezes vão puxar, a capa minha, vocês viram lá, ela dobra no chão. Que às vezes ela começa a mexer, ela vem e o pessoal corre a portinha aqui, ó, e enrosca em cima. Já tem algumas minhas que já estão marcadas a beirada dela embaixo e começou a cortar minhas capas embaixo. Tá? Então sempre cuidado ao for manusear a porta. Se travou, não continue forçando, não vai cortar minhas roupas lá embaixo, tá? Porque a porta ela tem que correr livre, tá vendo? Ela está correndo livre, ela está no trilho certinho, ela tem que correr livre. Pensei nisso. Tá vendo? Todas as minhas casulas, ontem ela achei meu símbolo verde. Estava caindo no chão. Eu estava conseguindo falta dele. Ok? Muito bem. Agora, essas gavetas aqui, o que vocês estão vendo aqui, fica as alfaias. O que são alfaias? Vamos retomar a aula de semana passada. O que são alfaias? Corporal, sanguíneo, bala, tem nome, ou manustergium. Então aqui vocês vão encontrar aqui, ó, tudo etiquetado esse armário. Primeira gaveta, chave do sacrário, alfaias litúrgicas. Então você abriu a gaveta,
vocês vão perceber que está tudo organizadinho, tá? Então você vai saber em cada gaveta o que tem aqui. Sanguíneos, corporais, palas, está tudo organizado aqui, tá? As palas novas que eu falei para vocês estão aqui nesse canto. Só para vocês terem ciência, tá aqui as 3, 4, 5 palas, que a minha azul está aqui também. Então as palas que eu usar no final de semana estão ali, durante a semana estão organizadas em outras pastas aqui. Chave do sacrário, sempre fica sobre este sanguíneo aqui, ó, para não se perder. Às vezes você põe no bolso do jaleco, terminou a missa, você guarda o jaleco, esquece e leva a chave embora. Tem outra chave reserva, mas sempre terminou a missa, chegou, que a primeira coisa que você faz? Retira a chave para não correr o risco de levar a chave do sacrário embora, tá? Então aqui temos as patenas também, as duas ficam junto das palas aqui, que é utilizada sobre o cálice, tá? Segunda gaveta, nós temos sanguíneo e manustérgios, que são jogos diversificados, tá? Que esses sanguíneos são utilizados para vocês ao distribuírem também a Eucaristia. Lembre que cada ministro vai ter um sanguíneo na mão, tá? Para distribuir a Eucaristia. Então, esses sanguíneos geralmente ficam reservados aqui embaixo. Se são 4 ministros que servem, então 4 sanguíneos lá disponíveis para vocês distribuir a Eucaristia. Se são 3 sanguíneos. Se são só 2 sanguíneos. Então, estão todos aqui. Manustérgio também para a purificação das mãos. Então pode se utilizar o mesmo que o padre utiliza, ou pode utilizar um segundo somente para vocês, tá? Então estão aqui diversificados. Quando se tem sobre 2 espécies, aquelas cibórias distribuídas sobre 2 espécies, foram feitas palas pequenas para ser colocados sobre eles, tá? Então, para ter o mesmo sentido de cobrir os cálices menores. Certo? Então fica tudo nesses armários aqui, ó. Aí também pro cálice da menina lá aqui. Isso, para cobrir o cálice dela também, tá? O último, copos e máscara e materiais descartáveis. Às vezes você precisa de copo para repor ali, ó. Tá aqui. Precisa de copo pôr lá fora. Às vezes a Elaine não tá aqui. Tá tudo aqui. Então você já vai, já repõe o copo lá ou repõe o copo daqui. Que geralmente quando abre a sacristia, muitas pessoas, em vez de tomar água lá fora, eles aproveitam e entram aqui. E tomam água aqui, então por isso se mantém o copo. Serve também para vocês ministros, tá? Então fica guardado aqui. O evangeliar, vocês perguntaram. Embrulhado aqui só para vocês verem. Está utilizando esses novos aqui, ó. O que eu apresentei semana passada, tá? Somente para missas do sábado e domingo. Durante a semana, estão todos aqui, ó. Os sanguíneos, ó, pode ver que aqui, ó, só para vocês entenderem, tem um conjunto completo para o cálice. Tem um corporal, a pala e um sanguíneo. Tá? Então já está aqui completo. Então você pode utilizar, quero utilizar esse hoje, pode utilizar. Sim. Entendeu? Então são vários, tá vendo? São vários, já tem um conjunto completo dentro da, lá, tá vendo? A pala, o corporal e o sanguíneo. Tá tudo aqui, só utilizar. Tá vendo? Cada pastinha dessa tem um conjunto que você pode utilizar. Também final de semana. Antes de ser adquirido aqueles novos, a gente utilizava isso daqui. Então chegava no domingo, vou utilizar isso aqui. Não tem entendeu? problema. Não tem problema, pode ser escolhido. Tá. E daí para os ministros, aqueles sanguíneos. Isso, e aí os que ficam na segunda gaveta aqui, ó. Na hora da montagem da credência, ver quantos ministros vai Sim. servir, já coloca junto lá a quantidade. Já deixa quantos junto lá. Por exemplo, você vai colocar 4 sanguíneos já dobrados dessa forma. Tá? Quantos ministros servem durante a semana? Geralmente 2 durante a semana. Tá? Então já são 2 sanguíneos desses. E aí então que nessa terceira gaveta fica a capa do evangeliário. Geralmente o evangeliário fica aqui dentro, tá? Mas guardar junto da capa não tem problema. Geralmente a capa fica aqui embaixo e o evangeliário aqui em cima, tá? Para vocês sentirem, quando a gente entra com essa capa, aqui contém, por exemplo, o ano B, tá vendo? 4º domingo do Advento. Você pode vir que no ano B vai estar tudo aqui, ó. 2º domingo do Natal. 4º domingo da Quaresma. E aí, tempo da Páscoa. Entendeu? Vai encontrar tudo aqui, ó.
Domingos de Pentecostes, missa da vigília. Então você vai encontrar tudo aqui, ó. 30º domingo do tempo comum. Então vai estar tudo aqui escrito, tá? Lembre-se que o evangelho também é ano A, B e C, certo? Além de algumas celebrações que tem nele que é utilizado outro evangelho, certo? Na outra gaveta de baixo aí fica algumas partes onde se guardava antigamente os incensos. Nessas gavetas aqui, ó, vocês vão encontrar aquilo que vai ser utilizado no altar. Então aqui, primeira gaveta, toalhas do ambão, credência e mesa de apoio, tá? Então aqui tá tudo dividido, ó. Tá vendo? Tudo com nome por cores, tá tudo divididinho aqui, ó. O que é da mesa do ambão, da toalha, da credência, o que é credência, toalhas do altar, tá tudo dividido. Hoje em dia a gente utiliza para a mesa do altar essas daqui, ó, que são aquela faixa na frente do bordado, lá da renda. Então temos as cores vermelha, rosa, verde, roxo e a dourada que está lá, que simboliza o branco, tá? Então aí só lembrando a posição depois que fica aqui, ó. Nesse saquinho primeiro, tudo dividido. Certinho? Segunda, toalha de altar. Vimpa litúrgica e véu humeral. Então tudo que a gente utilizava antes de trocar para a toalha única agora, você tinha aqui ó, as toalhas nas cores, vermelha, roxa, branca. Aí tem a vimpa, tem o véu humeral, tem tudo aqui, tá? Por exemplo, eu vou dar a bênção do Santíssimo. Vou falar assim, busca para mim o véu humeral. Ou o véu de ombro, que é... Muito obrigada. Ele escutou o que eu perguntei. Que, ó, que é o véu humeral, que é esse daqui, ou véu de ombro, tá? Esse também é pessoal, é meu, é feito sob medida. Então, tem uns que são menores, o meu é tudo feito sob medida, tá vendo? Tem o bordado, geralmente acompanha um bordado, e por dentro dele tem um bolso. Um bolso falso, que é para você colocar a mão para você segurar o Santíssimo. Lembra que eu não pego o Santíssimo sem estar ou com a casula, segurando com a casula, ou com o véu humeral, tá? Então ele tem esse bolso falso por dentro. Porque quando você coloca ele nos ombros, só para vocês entenderem, você colocou nos ombros. E aí tem aqui, ó, tá vendo? O bolso por dentro. Por que eu falo que é só medida, tá vendo? Porque meu braço eu consigo aumentar para dar a bênção do Santíssimo até lá em cima e descer. Por isso que era feito sobre medida, tá? Se o ministro for expor o Santíssimo no sensório, ele pode pegar o sensório ou tem que estar com... Tem que estar com o corporal embaixo dele. Mas na mão? Na mão. Por exemplo, do jeito que você abriu o corporal, se você for tirar ele dali para levar para a Capela do Santíssimo, para levantar o sensório. Aí você teria que pegar na lateral do corporal, levantar ele e depois acertar com o corporal. Com o normal? Vai ele era Não, com o corporal. Com o corporal. Com o corporal. Entendeu? Por exemplo, o corporal está aberto, ele está deitado. Posso usar o sanguíneo? Não. Não? Não. O sanguíneo serve para limpar. Para carregar, o que carrega é o corporal. Então, no caso, você poderia pegar aqui a beirada, coisa, levantar ele. Não precisa nem coisa nada. Você deixa numa posição que fica fácil você levantá-lo. Entendeu? Então, colocou, por exemplo, deitou aqui, eu posso dobrar aqui o corporal em cima dele e fazer isso daqui, ó. Entendeu? Eu posso deitar ele e subir. Tá? Quando é pequeno. Como esse nosso aqui, você não consegue fazer isso. Porque a base dele é grande. Daí teria que ser com outro corporal. Aí teria que ser com outro corporal. Na mão, limpo, sem ter utilizado, pegar nele e levantar. Tá, mas é o corporal normalmente quando fica guardado aí fica com partículas, né? Não. Não? Aqui são só corporal limpos. Geralmente quando termina a missa do final de semana, o ministro leva para casa e lava os corporais. E aí vocês vão ter que se organizar nessa questão também. Tá? Por exemplo, quem servir domingo nas missas no final de semana, eu me proponho. Nem todos gostam de lavar. Mas se eu me proponho lavar, então fica responsável, eu vou levar. Mas lembrando aquilo que eu falei, tem que ter um balde só para aquilo. Para mais nada você vai utilizar aquele balde, somente para lavar as alfaias, tá? Então aí, depois a gente vai definir isso daí, certinho.
Mais panos, que são utilizados panos para cobrir as imagens no tempo da quaresma. Certo? Então os panos hoje ficam guardados aqui embaixo. Tá? E a última, ferramentas, que às vezes a gente necessita de algumas coisas. Tá vendo? Tem tudo aqui, lâmpadas que a gente utiliza no Sábado Santo, alicate, régua, lâmpada, fósforo. Então tem tudo aqui, alguma coisa que a gente necessita, às vezes, surgiu, tem que cortar uma vela, tem estilete, tem tudo aqui para a gente utilizar. Certinho? Então essa é a nossa sacristia. Certo? Já vem aqui, Não, faz... eu reúno todos os ministros juntos. Se reúne todo mundo e todo mundo começa a preparar o trabalho junto. Todos juntos. Nada de um começar na frente do outro, E tá? a gente chega uma... Sendo vocês que abrem a igreja. Depois a gente vai, os ministros vão ter uma senha do alarme, tá? Pra geral. E aí vai chegar aqui, tem um sistema do alarme ali. Por exemplo, você abre a porta, já digita o alarme. Mesma coisa quando for fechar. Aí digita o alarme, tranca tudo, só deixa a última porta aqui para sair. Digita o alarme e é o tempo de vocês deixar o alarme sair para travar a porta. Que tem um sensorzinho nas portas. Se deixar aberto, se ativar o alarme e deixar aberto, ele vai disparar o alarme. Tá? Certo? Então o Vanderlei agora vai dar uma explicação para vocês agora de como a gente vai organizar aqui para depois a gente levar lá para a credência lá. A maioria faz assim, a gente olha na liturgia que cor que vai ser, né? Para poder, a credência e o altar tá na cor determinado, para não ter perigo de engano. Então, eu, pelo menos, sempre separo olhando a cor. Supor, aqui vi que é verde, conferi, vim aqui, peguei as toalhas, fui lá, coloquei. Né? Aí sim, aí eu separo tudo primeiro. Então, vamos separar o de final de semana que ele falou, né? Final de semana normalmente são as âmbulas douradas e as prateadas que a gente usa nas missas durante a semana. Pode ser a dele também. Socorro, uma pergunta. Você colocou essas duas âmbulas, né? No caso, se forem 2 ministros que vão servir, se for 4 dessa daí. Tem 4 Normalmente são 3, né, Vanderlei? Final de semana são 3. Então, normalmente são 3 âmbulas, porque é uma para cada ministro, e o padre usa que está no sacrário. Tá? Então, é normalmente uma âmbula para cada ministro. Durante a semana são essas pratas aqui que a gente Não usa. esquecendo que a gente sempre tem posso acender. O acendedor e o apagador. Esse álcool gel sempre é o nosso. Esse é o do padre, que fica no altar. Esse é onde que a gente vai purificar. A gente já coloca destampado, com um pouquinho de água. Aqui, se cair alguma hóstia, vocês vão colocar água aqui. Se cair, colocar aqui. Esse aqui fica na credência, do lado dos ministros. Esse douradinho é o de final de semana. Sempre com as asinhas para fora. No sinal de cruz, né? Nunca deixar assim. Sempre. Socorro, outra pergunta. Pois não, né? Já contei quando eu era. Pergunta, depois que terminou a missa, que tem um vinho, né? E como que faz para limpar, né, a higienização? Quem faz a purificação é o padre, né? Não, das galetas. Das galetas? Não tem, é só vinho. Ah, tá. Nas galetas a gente sempre põe um pouquinho de água. Nessa de vinho vem marcado Depois do dia para depois ficou no só pra então, alguém deixou aquele dia. Sempre a gente põe a água aqui, aí passa, a gente consome aquela água, né? Se você não quiser consumir, você pode pôr na planta. Você daí pode jogar porque esse não está consagrado. Não tá Ele não consagrado. foi para o altar. Então, como ele foi para a credência, você pode lavar e jogar fora. Sim. Tá? E não tem Não um tem materialzinho problema. de limpeza, que tem uma esponjinha que a Tem gente possa aqui, deixar ó. limpinho aí dentro? Tem esse álcool. Esse potinho verde sempre é para limpar as coisas da... Então tem um álcool aqui e sempre vai ter um paninho. Aí a gente limpa com álcool, né? Depois que lavou, passou água, seca com ele. Por quê? Porque o sanguíneo a gente vai levar para lavar, né? Então esse daqui sempre fica assim, ó. Ali no cantinho para a gente purificar. A água da bacia
aqui que a gente usa para lavar a mão, essa água você pode jogar fora em qualquer lugar, não precisa ser na planta. Já aqui, então a gente purifica os dedos, né? Após a Eucaristia. Então essa água precisa ser jogada na planta. Essa não tem necessidade, tá? Pode jogar em qualquer lugar. Da mesma forma que o que sobrou aqui, se sobrou água aqui, se sobrou vinho, esse não foi para o altar, não foi purificado. Então esse aqui você pode jogar em qualquer lugar, lavar na pia, não tem problema, tá? Após a E missa. este aqui, ó, quando cai, Esse você vai por aqui, aqui, daí você... coloca aqui, a gente leva para o sacrário, né? Então ela fica lá alguns dias até dissolver. Quando a gente pega lá, você vê se dissolveu, você já dá uma mexidinha, deixa lá. A hora que está dissolvido, daí a gente joga na planta, vem, lava. Eu costumo lavar, sempre fica grudado do lado. Eu lavo aqui, tento, jogo com a mesma água na planta, lavo de novo até ficar bem limpo, tá? No caso, Mas não sei. Só tem uma, então a gente sempre usa. Ó, pra aqui semana. também é um pinguinho, né? Que eu acho que o padre falou na outra formação. Então a hora que a gente pegar aqui é uma gota mesmo. Põe o mínimo possível aqui. Se encher aqui, a hora que você vai despejar, cai um monte. Então a gente já pega bem pouquinho aqui, porque isso só vai derrubar uma gotinha ali, né? Então já pega pouquinho aí nessa colherzinha. Ela já é pequena, mas mesmo assim pega pouquinho. E o vinho também é pouquinho. O vinho, ele... Acho que até a parte de baixo da alcinha. Até a aqui. primeira alcinha. Até a primeira alcinha aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá. A primeira parte de baixo da alcinha. Por baixo dela, no meio dela aí quase. Isso. O vinho sempre está aqui, fica no cantinho. Tá? Aqui tem saca-rolha, se acabar, vocês tiverem que abrir, sempre deixa tampadinho. Aqui fica a jarra também do padre, com o copo que ele levou, mas sempre tem, assim também de cobrir o copo dele, porque também é nosso dom. Mas no final de semana quem geralmente dá é os coroinhas, mas se eles não tiver, é nós que servimos o padre. Aqui, depois que você já verificou lá no sacrário se tem ou se está mais ou menos, geralmente no final de semana sempre tem para consagrar. Essa daqui é a nossa. Ó, essa aqui é para ser usada nas missas, ela é a número 4 aqui, ó. Era um pouco maior. E essa menor aqui, que está com a Socorro, é a número 3, a gente usa para levar para os enfermos. Porque as tecas elas são menores e não cabe a número 4. A número 4, né, depois quem já serve aqui, quem já foi ministro, sabe que é muito mais fácil você dar para a pessoa, né, principalmente para quem vai comungar na boca, né, que você fica longe da boca da pessoa, não tem risco de você encostar na boca. Então a gente prega sempre na pontinha, tá? Então a gente pega sempre na pontinha para não ter o risco de encostar na boca da pessoa, né? E também na hora de distribuir tem muito zelo, né? O corpo de Cristo, né? Com calma, não é para jogar na mão da pessoa, né? Já aconteceu de então, coloca com cuidado na mão da pessoa, né? Não tenha pressa, né? Tem gente servida no meio dos lados, né? Porque então, o correto é eles comungarem na nossa frente também, né? Isso. Na boca, na frente do A gente tem que estar sempre de olho. Que eu lembro que o padre Flávio sempre ficava pontuando até E se por acaso ele chegava a falar, tem gente que saía. O que a gente faz? Não, tem que ir atrás dela. Isso quero saber. Tem que ir atrás dela. Então tá bom. Tem que ir atrás. Eu sempre fico a gente sempre, pode reparar que quando eu olho assim, quando é pessoa conhecida, você já sabe, né? Mas quando é pessoa que você nunca viu, assim, você já dá uma olhadinha, né? Você já não está levando. Porque acontece. Né? Mas eu vi um padre um dia falando, independente que seja ministro, se você vê um fato desse, a gente pode intervir. Exatamente. Pode intervir, deve intervir. O socorro. É porque conforme a gente já coloca aqui, cheia, né? Às Sim, vezes isso daqui já vai pronto. Não, tudo aqui. Tudo aqui. Você leva, você coloca o vinho, tudo aqui. O vinho e a água e a colherzinha vão aqui. No final de semana a gente deixa aqui no cantinho, porque no final de semana sempre a gente escolhe 2 pessoas para entrar. Quando é na semana, não. Na semana a gente já leva para a Queredense. Já fica lá em cima, então. Já, durante a semana não entra o Não só agora no final de semana. final de semana. Só uma coisa importante, vocês estão vendo aí essa questão, translado das coisas aqui para lá.
Antes, se vocês verem lá na foto, você vai perceber que as âmbulas eram abertas, tá? Vocês vão perceber que as âmbulas ficavam abertas. Não, agora elas ficam todas tampadas. Só retira a tampa a hora que vai levar sobre o altar. Quando tem coroinha, os coroinhas mesmo organizam. Senão, vocês vão lá pegar, destampa e traz as âmbulas sobre o altar, tá? Mas sempre, enquanto estiver lá, sempre tampadas as âmbulas, tá? Para levar daqui para lá, você não vai querer pegar as 3 de uma vez e levar as 3 de uma vez. Cada um numa mão. É a mesma coisa do cálice. Lembre-se que no cálice vai o sanguíneo, ou a patena, a pala e o corporal. Dependendo da forma que você carregar, a patena pode escorregar e vai fazer aquele barulho no chão, além de danificar. Para restaurar uma peça dessa depois é muito caro. Tudo que vocês estão vendo aí, dourado, tudo, é todo folhado a ouro. Então, para restaurar essas peças, é muito caro. Então, todo cuidado no transporte também é interessante. E é uma coisa que dura anos e anos e anos, quando se há o cuidado e o zelo. Depois, lá é purificado lá no altar. Então, acaba purificando lá todas as âmbulas. Tem padres e diáconos que preferem somente com o sanguíneo limpar. Eu, por ter mais zelo pela Eucaristia, eu gosto sempre de jogar água, tirar todos os requisitos para depois, virando de um em um até chegar ao cálice. Isso é um zelo meu. É um zelo meu pela Eucaristia. Mas tem padres que você vai perceber lá, que ele só vai limpar com o sanguíneo e pronto, acabou. Tá? E nem ontem, só pra vocês terem um exemplo, ontem eu celebrei na Santa Casa. Eu cheguei lá, é sua irmã, né, que é ministra lá. Ela chegou, padre, o cálice e a âmbula que nós utilizamos ontem, ela chegou para limpar no dia anterior, estava cheio de fragmentos dentro. Então aí você percebe que não houve um limpado com zelo. Então acaba ficando requisito. Por isso que eu prefiro pôr a água, dar aquela chacoalhada e virar nos outras âmbulas para purificar por completo. Certo? E os ministros também vão purificar, porque o ministro ele leva a âmbula para, né, vai com a Eucaristia, leva a Eucaristia para os cantores, né, para os músicos, e volta, né, com a âmbula e vai até, né, a capela do Santíssimo para purificar. Lá já fica aberto, a gente já deixa preparado antes da missa, o corporal aberto, né, e o sanguíneo que você levou, né, e fica também uma galeta com água ali. Então, também eu costumo pôr, eu coloco, mexo, né, daí bebo a água e coloco, viro bem, né, umas 2, 3 vezes, daí eu purifico com o sanguíneo, tá? Aí fica, então tem que deixar lá o corporal aberto. E tomar cuidado também que depois de usou, dobrar o corporal, né? Eu já vi gente que pega o corporal, põe errado, vira do outro lado. Então, para que o corporal? Né? O corporal está lá para se cair alguma partícula, não se perder, não cair no chão. Então, o corporal tem que ser dobrado, sempre na mesma posição. O desenho, para quem vai passar o corporal, é importante. O desenho não é para ficar aparecendo, ele vai aparecer quando abrir o corporal. Então, quando passa o corporal, o desenho tem que estar para dentro. Com as dobras, o desenho não vai estar aparecendo. A hora que você abrir o desenho, vai ficar exposto para cima. E tem gente, você usa o corporal, dobra, aí ele vê, ele fecha e vira ele ao contrário. Não, então, dobrar sempre com o desenho para dentro, desdobrar, né, na sequência, né, que você acha, né, já deve ter visto na outra formação, e ter o cuidado, né, de, né, não está levantando, não está, né, usar um corporal do tamanho adequado, né, ali você tem corporal que passa para fora ali, né, usar um corporal muito grande, então, né, se não tiver o menor, usa só no meio ali, né, ter o cuidado de não, né, não derrubar nada, né, vai um corporal que já usou, você põe ele passando para fora, né, pode cair com um pedaço de partícula. Bom? Só para vocês exemplificarem um pouquinho, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Pega uma hóstia grande para mim, a maior do fim de semana. Ó, durante o fim de semana essa maior aqui, ó. Ó, vocês estão vendo que a patena ela tá limpa, certo? Por exemplo, na hora que o padre vai lá partir, ele vai atrás da hóstia, vocês vão perceber que ela tem um triângulo. Tá vendo? Que é onde a gente quebra a hóstia. Por isso que ela fica bem certinha, a divisória, porque ela tem uma marca para você acompanhar, entendeu? Por isso que às vezes eu sempre olho e eu vejo onde está a marca, ó. Sempre aqui, ó, nessa parte assim, porque você tem que dar esse sinal de você estar quebrando.
E se você perceber, ó, você vai aqui, vai dentro do cálice, e depois, se você perceber, ó quanto fragmento fica sobre a patena. Entendeu? Esses fragmentos também simbolizam o corpo de Cristo, ó. Tá vendo? Fica minúsculo sobre a patena, mas é fragmento do corpo, que está aqui. Então, por isso você não pode manuseá-lo de qualquer jeito. Essa eu estou segurando assim porque ela não está consagrada. Então, eu posso segurar conforme for. Mas se eu tivesse consagrado, sempre sobre a patena. Tá? Então, vocês vão ver que tem os fragmentos pequenos. São mínimos, mas você percebe que tem os fragmentos aqui. Então, esses mesmos fragmentos, ele solta não só de você partir esta óssea grande, quanto dessa pequena. Se você reparar, ó, no fundo, tá vendo como é que fica? Ó, vocês estão vendo? Como é que fica os fragmentos do fundo? Na âmbula fica da mesma forma. Por isso que é interessante esse purificar com zelo e cuidado, porque ela acaba ficando, tá vendo? Ó? No fundo, todas essas marcas esbranquiçadas são fragmentos. Aqui não tem problema, que não está consagrado, mas depois de consagrada, sempre o purificar com cuidado, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês, só para vocês terem ciência. Padre, um detalhe sobre purificação. Realmente a gente percebe que o ministro, quando cai, ele está dando comunhão, caiu no chão partícula. Ele fica todo apavorado porque realmente é uma cena que ninguém espera acontecer. Qual é o procedimento para fazer a purificação do chão? O sanguíneo. Com o sanguíneo você está na mão. Não, assim, ele faz aquilo lá e esquece a fila. Esquece a fila. Primeiro, se é duas espécies, geralmente ele vai cair e vai ficar aquela marquinha do sangue. Você pegou o sanguíneo, limpou. Entendeu? Por isso que a gente carrega o sanguíneo. Por exemplo, se caiu só a óssea daquela coisa, se você pegou, antes de você pega o sanguíneo, dá uma limpadinha só naquele local. E dobra o sanguíneo. Entendeu? Pega um sanguíneo para mim, professor. Ele a pessoa fica nervosa. Por exemplo, geralmente o sanguíneo sempre você vai com ele assim, ó. Com ele aberto. Para quê? Quando você for, por exemplo, passar na frente de um ventilador, por que a gente carrega aqui, ó? Para que quando o vento não tire de cima. Tá? Então, toda vez que você for distribuir a Eucaristia, sempre ande com o sanguíneo assim, ó. Chegou lá, desdobrou. Entendeu? Toda vez que você for passar na frente do ventilador ou com a porta aberta, sempre... Ou for subir lá. Ou for subir, sempre leva assim, ó. Sempre ele sobre. Pois, por exemplo, se caiu no chão, eu vou ajoelhar, recolher a hóstia, ou você consome, ou você ponha no bolso do jaleco, ou segura no dedo. Tá? Tem essas opções. Mas pega com o sanguíneo do chão. Não, pode pegar com a mão normal. Pegou, pode pôr no bolso do jaleco, por isso que você tem o bolso também, que é para isso. Ou você dá um jeito, põe no meio do sanguíneo aqui e dobra, e com a outra parte você vai e limpa o chão. Aonde tá? caiu você Aonde passa, você pode passar. Pode passar. Tá. Entendeu? Padre, no caso, se eu colocar a hóstia no meu bolso, ele pode ficar também alguma Os fragmentos. Aí chegou em casa, faz o mesmo processo de você lavá-lo como se fosse lavar uma alfaia. Primeiro, na água normal, num balde só que você utiliza para aquilo. Colocou ali, lavou, dispensa a água num planta viva, depois pode lavar o jaleco normalmente. Tá? Mas sempre lembre-se que o primeiro processo de tudo, sempre num balde com água limpa, coloca todos os objetos ali. Ó. Por exemplo, esse daqui. Eu sei que eu utilizei no final de semana, eu vou levar ele dobrado assim. Entendeu? Chegou lá, sobre o balde, você vai abrir com cuidado e fazer isso daqui, ó. Sobre o balde e fazer isso daqui, ó. Como se tivesse uma camisa. Quando você, lembra antigamente que a gente fazia com a roupa? Para amaciar? No amaciado você fazia isso daqui e dava aquele, com os objetos da mesma coisa, mas dentro da água, tá? E aí com todo o cuidado. Terminou, fez esse processo, aí sim pode lavá-lo normalmente à parte, tá? E depois a água... Poderia ter um sanguíneo a mais, no caso que caiu, ele vai ter que guardar. Aí ele vai ficar sem o sanguíneo, vai precisar de outro. Poderia ter um a mais dentro na cadência? Pode-se ter um a mais, mas aí é mais sanguíneo para lavar.
Mas aí ele vai ter que estar servindo, né? Então, Sim, mas geralmente você utilizou esse único aqui, não tem problema. Entendeu? Porque geralmente ou você recolhe, ou você consome ali na hora, Ou você vai pôr no entendeu? meio. Aí fica a critério de vocês. Não é obrigatório consumir na hora, mas você pode recolher ali e consumir. Tá? Não é obrigatório, mas eu posso recolhê-lo, pôr no meu bolso, depois pegar um sanguíneo ali, uma beirada dele, limpar onde ele caiu e levantar e continuar dando a comunhão normalmente. Tá? E também não lavar o sanguíneo daí 3, 4 dias, né? O Santíssimo não é para ficar no seu armário, na sua gaveta, né? Chegou, já lavou, tá? Então assim, mesma coisa quando você perguntou, se colocou na roupa, chegou lá, faz esse processo, já põe ali na água, já tira esse processo, já faz a eliminação dele ali. É o que leva no final de semana, você, por exemplo, vai pegar no domingo à noite. Você já pode deixar ele no balde com água. Leva, já pode... Já deixa ele no balde com água, no dia seguinte você já pode, porque ali ele já vai dissolvendo na água também. Tá? E aí você tirou os objetos e descartou a água. Fim de semana, como a gente tem o jogo de linha, não dá para todas as missas, a gente usa no sábado, domingo de manhã, quem domingo à noite leva. Tá? Só os de linho, né? Agora, manustérgio, ou quem leva do sábado, o sanguíneo que não for os de linho também já leva embora. Só o jogo de linho, né? Principalmente o corporal, né? Que acho que não tem para todos, né? O sanguíneo ainda tem, agora o corporal já não tem para todos. O corporal não tem para todos. Que é utilizado 2 corporais, porque vocês semana passada utilizaram 2 corporais. Então, como é o corporal de domingo e fim de semana, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Mas domingo não pode passar, já leva. Domingo né? já leva e já deixa leva. na água. E agora, quem serve durante a semana, né? Serve, né? De vez em quando aí, né? Tem algumas pessoas que servem. Usou, já leva, né? Usou, já leva. Então, O socorro serve durante a semana, né? A gente já leva. Já leva. Terminou a missa, já leva, lava e depois traz durante a semana, entrega durante a semana. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Ele só vai montar o cálice para vocês verem. E tudo que está aqui, depois vocês podem ver como é organizado lá. Ó. Tá vendo? 4 sanguíneos, que é um para cada ministro. O copo d'água do padre, o cálice está montado, ó, as âmbulas no fundo, as galetas na frente e o lavabo do lado. Tá? O copo fica do outro lado. O copo fica na outra credência agora. Mas aonde ficam os objetos estão todos ali. Mas já foi ministro também. Então eles vão estar podendo ajudar vocês a organizar essa questão. Vocês não vão estar sozinhos. Precisou de orientação? Vanderlei vai continuar, pode chamar o Vanderlei ou pode me chamar, padre. Me ajuda aqui. Nas primeiras eu sempre vou estar junto com vocês, tá? Nas primeiras eu sempre vou estar ajudando vocês a orientar. E aí, por exemplo, faltou um coroinha, o acólito, vocês vão organizar o missal e o lecionário. Mas vocês não vão estar desassistindo, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Sempre as primeiras, sempre vai ter um ministro mais velho ensinando vocês a organizar. Certo? O Vanderlei, eu sei que vai continuar. Socorro, vai continuar. Tem mais quem vai continuar? A Soninha, o Thiago, o Michel, eles vão continuar. Então eles vão ajudar vocês também nessa organização. Vou colocar a partir para consagrar. Final de semana, mais ou menos você calcula, a igreja cabem 300 pessoas sentadas. Numa missa de sábado à noite, o máximo que vem 200 a 250 pessoas. É raro quando lota a igreja, só numa missa solene. Cada âmbula dessa cabe mais ou menos 100. Tá? 100 partículas para ser consagradas. Você não vai encher as 3 até a boca. E só aqui são 300 hóstias consagradas. Para uma missa que tem 150, 200 pessoas e mais que já tem de reserva, então eu vou colocar, por exemplo, 30 em cada uma, 20 em cada uma. Então isso é questão de você estar atento à quantidade de pessoas que vai estar na missa, certo? Então, lembramos que para essas, a número 4, tá? Que é a maiorzinha, faltou para os enfermos a menorzinha, que é a que cabe da teca de vocês, certo? Aí, lavabo, tá aqui, pega o manustérgio, põe sobre ele, encheu de água. Aí lembre-se que vai lavar a mão do padre e dos 4 ministros que estarão escalados, ou 3 ministros estarão escalados. Então sempre mais ou menos até o início do gargalo aqui. Tá? Do gargalo do lavabo. Certo?
Montagem do cálice. Primeiro de tudo, pegou o cálice, colocou aqui. O que eu vou pôr? Sanguíneo. Se você esquecer de pôr o sanguíneo, o que acontece? Você vai lá e coloca... Tá vendo? Ó, isso tudo daqui, ele danifica a borda do cálice. E não só a borda do cálice, quanto o fundo da patena. Então, sempre quando vocês for colocar o sanguíneo, coloca o sanguíneo, porque ele ajuda a proteger a borda do cálice também. Se você colocou, ó, ele não tem mais atrito com o metal. E sempre, é que eu parti a osso, mas daqui em cima vai a pala, para cobrir, e por cima da pala, os dois corporais. Final de semana. Durante a semana, apenas um corporal só. Tá? Do que? Vai bater tudo? E a organização é essa daqui, ó. Vou levar lá. Se você tiver prática, gente, pega pra mim uma pala comum. Ó. Se você tiver prática de levar duas coisas, o cálice, você pode fazer isso daqui, ó. Tá? Segurou? Depois que caiu. Ó, isso que eu tô falando, se você tiver prática de segurar assim, ó, e travar a pala com o corporal em cima, porque se eu carregar ele normalmente assim, ó, qualquer movimento, ele vai tombar. Então, por isso que eu falo, ou você carrega da forma que eu falei, segurando assim, que daí ele trava, não vai para lugar nenhum, ou você transporta somente ele segurando aqui e sempre as mãos em cima. Ó, tá vendo? Sempre carregando dessa forma, com a mão em cima, para não correr o risco de ela cair, tá? Se você tiver prática, simplesmente carregando ele assim, ó. Tem uma mãozinha. Vai nem, ó. Mãozinha. E sempre segura a base dele com a mão por cima. Tá? Para transporte. Então essa é a montagem praticamente do que vai ser utilizado. Aí os meninos que estão aqui ajudando sempre vão pegar de 2 em 2 e levarem lá para credenciar. Certinho? Não. Qual que é a diferença de uma âmbula para o cálice? Largura da tampa? A largura? Não. Formato. O formato, gente. O que vocês vão aprender a identificar o que é um cálice e o que é uma âmbula? A âmbula, vocês vão ver que ela tem um círculo oval por dentro. Tá vendo aqui no fundo dela? Ela tem um círculo oval por dentro dela. Tá vendo? Você vai identificar o que é um cálice, o que é uma âmbula, por esse símbolo que tem aqui dentro. Tá vendo? Uma bolinha aqui no fundo. Isso daqui é uma âmbula. Tá? Tá vendo lá no fundo? Tá vendo? No fundo ele tem uma bolinha. Pega pra mim o cálice. Aqui. É diferente, é maior, é. Porém, por dentro ele não tem aquele coisinho. E o cálice ele é oval. Entendeu? Por isso que fala o cálice sagrado. Lembra da Santa Ceia? Em que está Jesus de um lado e um outro apóstolo do outro? Se você pôr a mão ali, vai ser isso daqui, ó. Se você ver na Santa Ceia, vai estar esse símbolo assim, ó. Oval. Então por isso que o cálice ele é oval. Ele não tem nada por dentro, ó. Ele é oval por dentro. Além deste banhado por dentro. Tá? Então você vai identificar... Ele sendo prata, ele tem o dourado por dentro, que significa a realeza. Por isso que vem lá, desde o início, quando os reis magos oferecem ouro, incenso e mirra. Cada um deles simboliza uma coisa. Lembra quais são os símbolos? O ouro, realeza, o incenso, divindade, e a mirra, dor, sofrimento, martírio, sacrifício da cruz. Então, desde o início, Jesus já sabia que ele ia passar pelas três coisas.
realeza, a divindade e o sofrimento da cruz. Tá? Então por isso que a maioria dos objetos são dourados por dentro, principalmente o cálice, porque recebe o sangue real. Certo? Então isso, nessa caixa aqui tem o cálice que é utilizado para as missas solenes. Tá? Vocês já viram ele de fora, mas vou abrir para vocês verem nas missas, só para vocês entenderem. Daí as missas solenes, que nem a missa de quarta-feira, seria esse cálice. Pode-se utilizar esse cálice. Lembre-se, ó, ele é guardado sobre o veludo para não riscar, tá? A patena, que ela também é pessoal. Vocês vão ver que é diferente dessa uma que está ali, porque essa é personalizada com a data da minha ordenação e o símbolo do cordeiro, tá? Então ela é personalizada com a data da minha ordenação, certo? Então vocês vão ver essa diferença. Separa um pouquinho aqui para mim, Padre. Obrigada. Que é a personalização da data da minha ordenação mais o símbolo do cordeiro. E, por fim, o cálice, que é utilizado para as missas solenes. Vejam que por dentro dele também há a questão oval, não se tem a marca por dentro. Símbolos do cálice você pode escolher qualquer um que você deseje. E eu preferi colocar os 3 embaixo, que é pelo símbolo que vocês vão reconhecer, ó. Primeiro, Moisés, com a tábua das alianças. Segundo, Melquisedeque. E o terceiro, o irmão de Moisés, Arão. São os 3 profetas. Então eu preferi colocar a base daquilo que nós temos centralidade em Cristo, mas a base dele é o anúncio por intermédio dos profetas. Tá? Então é por isso que tem esses 3 profetas embaixo. Eles estão Moisés, Melquisedeque e Arão. Tá? São os 3 principais sacerdotes e profetas da nossa história. Tá? Peguem para vocês verem a questão do peso. Então todo cuidado quando vocês for carregar. Tá? E aproveitando, quando vocês forem limpar o cálice antes de levar para lá, só não forcem a base dele, o copo dele em cima, porque ele é móvel. Então se você forçar demais, ele vai virar o copo. Como já começou a acontecer, a base em cima, depois se vocês repararem, já está começando a riscar embaixo do copo. Porque são desenhados laterais, então ele acaba riscando. Então limpou, limpa com cautela, devagar, não vire o copo. Porque se virar o copo, ele fica um risco lateral. E para restaurar é um absurdo. Só esse cálice ficou em R$8.000. Então, para a restauração dele, menos de 3 mil não restaura um cálice desse. Sem contar que ele é todo a ouro e o embaixo é ouro branco. Então por isso fica mais caro. As imagens são em ouro branco. Tá? Por isso que ele tem essa questão. A caixa foi o Vanderlei que fez, que deu de presente para guardar, porque eu não tinha fundos que comprar a caixa. Só a caixinha para vir ele era mais R$3.000, mas não vou comprar essa. Vanderlei, onde você comprou sua caixinha, Vanderlei? Já me deu de presente, dá licença? Põe no plastiquinho. Uma pergunta. Né? Quando vai levar, preparar, né, que põe as partículas aqui, e essas dos enfermos, onde... Tem uma teca grande que aqui, ou qual é a ângulo que vocês usam? Aquela pratinha ali, ó. A teca com os enfermos? Não, a prata. A prata. Não, a prata mesmo aqui, ó. Não, da frente, coração. Isso. Geralmente se põe aqui e depois eu viro na teca que fica lá no sacrário. Tá? Mas se leva para consagrar aqui. Põe um pouquinho aqui embaixo. Não se ponha muito, tá? E como não é muito ministro, que não é muitos doentes, então não se pode pôr muito. Certo? Tá? E a purificação da teca em casa também é a mesma coisa. Mesmo processo. Gente, quando vocês for colocar esta patena aqui, vocês podem perceber que ela é oval. Então ela tem o lado certo de colocar aqui. Se você colocar ela para cá, você vai amassar toda a minha patena, que ela não encaixa.
Tá? Então, sempre quando for, ela voltada, a parte funda voltada para dentro, que daí ela encaixa certinho. Tá? Se você for virar aqui, ela não vai encaixar até lá embaixo. É o desenho pra dentro. O desenho para dentro. Certo? Aqui, ó, encaixou. Certo? Mas isso daqui é algumas missas só que é utilizado, não é toda a missa. Tá? Alguma solenidade que é utilizada. Sempre fica, então, lá no sacrário, a hóstia para os enfermos consagrada lá. Sim, são duas tecas que ficam lá. Uma é dos enfermos e a outra é da hóstia magna que é usada no ostensório. Caso o ministro precise levar durante a semana. Isso, aí já pega lá. Já tem consagrado lá. Sempre leva um corporal, põe sobre o tal, abre o sacrário, abre sobre o corporal, tira quantas comunhões vai dar para os enfermos e depois tampa, guarda, põe a sua no corporalzinho que vai vir junto da teca. Missa com Dom Júlio, tem alguma coisa especial para ele? Não, é tudo isso daqui. Com Dom Júlio também é tudo isso daqui. A única coisa diferente que vem em Dom Júlio é quando ele traz a mitra e báculo, e aí é a questão dos coroinhas acólitos que organizam para carregar. Tá? Mas fora isso, todos esses objetos que estão aqui. É a mesma coisa. E a roupa do padre não dá. Não dá, não dá. Certinho? Mais alguma dúvida? Só por toda a missa a gente vê quantas partículas tem na âmbula para saber quantas que a gente vai pôr para consagrar. Então toda missa a gente faz isso. Então vai com o jaleco, né? E aí a gente já aproveita e vê na teca quanto que tem para os enfermos. Tá? E os enfermos aí acredito que a gente colocando até umas 30 ali, vai dar por umas 2 semanas, 1 ou 2 semanas ali. Tá? Então sempre aproveita e já dá uma olhadinha. Tá? Aí se precisar, já coloca para consagrar para completar. Certinho? E aí depois, questão de organização lá, aí os ministros vão orientando vocês, tá? Mas não tenham medo, é tranquilo. Primeiro a gente vai errar sempre, não se preocupe, sabe? Sempre vai ter erro. É para consagrar, um pouco menor, né? E a maior final de semana. Tá? E vocês vão perceber que a patena desse cálice é menorzinha também, não vai caber aquela grande. Então ela já cabe essa menor por isso mesmo. Certinho? Foi na mesma ordem desse maior. Mesma ordem. Primeiro sanguíneo, patena, pala e corporal. Certo? Tem ali, ó. Se você tiver na dúvida, lembra que eu falei que tem uma sequência ali, ó? Ó, só para finalizar. Tem ali, naquela lista ali, tá a lista certinha da sequência. Se esqueci alguma coisa, olha ali, já tá certinho. Certo? Final de semana 3. 3 ou 4, aí a quantidade. Daí depende, se for missa mais assim, que tá mais cheia, são Não, geralmente, a última vez nós temos escalado 3. Tá? A última vez nós temos escalado 3 por causa da quantidade de ministros. Tá? Se caso o número continuar, o número grande, aí serão escalados 4. Mas aí é questão de organização. Certinho? Certinho. Encerramos por aqui? Sim. Bom, o Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santa Teresa d'Ávila e Nossa Senhora Aparecida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom descanso.